Boa noite. Boa noite. A Universidade de Oxford diz que as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer são eficazes contra a variante brasileira do coronavírus. Mas cientistas temem que o Brasil se torne uma fábrica de mutações com a lerdeza da imunização. O senador Major Olímpio, vítima da Covid, tem morte cerebral. Ele era crítico da postura do governo Bolsonaro em relação à pandemia. E no meio político, a notícia provoca uma reação contra o agravamento da crise sanitária no país. Estados, municípios e profissionais de saúde alertam o governo federal. Podem faltar medicamentos para intubação e oxigênio. Procuradores da República investigam a distribuição de máscaras impróprias pelo Ministério. E o auxílio emergencial tem uma nova rodada? Desta vez em 4 parcelas. De R$ 150 a R$ 375. O Jornal Nacional está começando. Uma pesquisa da Universidade Britânica de Oxford mostrou que as vacinas das farmacêuticas AstraZeneca e Pfizer são eficazes contra as variantes mais conhecidas e transmissíveis do coronavírus, principalmente a brasileira. As variantes identificadas no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul têm mais defesas, mas ainda se dobram à vacinação. O estudo in vitro mostrou que a vacina de Oxford da AstraZeneca e da Pfizer-BioNTech neutralizam as cepas e impedem a infecção de células. Essas 3 variantes preocupam mais por causa das mutações no espinho que o novo coronavírus usa para abrir uma célula. A função principal do anticorpo neutralizante é bloquear o espinho para evitar esse encaixe. As mutações até tiram um pouco da eficiência do sistema de defesa, mas a diminuição do anticorpo neutralizante não significa que as vacinas deixem de funcionar. Pelo menos nesses testes de laboratório, as 2 ainda mostram eficácia acima de 50% contra as 3 cepas. A variante brasileira surpreendeu os cientistas porque a P1 tem mutações muito parecidas com a da cepa identificada primeiro na África do Sul, a mais resistente de todas. Só que a variante brasileira se defende bem pior do que se pensava. Os pesquisadores acham que as mutações em outras partes do vírus explicariam a diferença. A vacina de Oxford da AstraZeneca evitou casos graves na África do Sul, mas teve pouca proteção contra sintomas moderados. No Reino Unido foi o contrário. A eficácia tem sido até maior do que na fase de testes. Esse cientista da Fiocruz destaca que, com base nesse novo estudo, a vacina de Oxford tende a ter sucesso parecido no Brasil. Se os dados in vitro são similares entre a variante brasileira e a variante do Reino Unido, muito provavelmente os dados clínicos gerados no Brasil devem ser similares aos dados clínicos gerados no Reino Unido, por apresentar mutações comuns e apresentar níveis de anticorpos neutralizantes similares. A pesquisa, que ainda não foi revisada por cientistas independentes, aponta a variante identificada na África do Sul como a maior preocupação. É por isso que Oxford acha que ela deve ser o alvo das novas versões das vacinas. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a falta de isolamento social, a grande circulação do vírus e a vacinação lenta podem tornar o Brasil um celeiro de novas variantes. Vacinação lenta, altíssimas taxas de contaminação, políticas de isolamento social ineficientes. Os cientistas dizem que esses 3 fatores, atuando ao mesmo tempo, podem tornar o Brasil uma espécie de fábrica de novas variantes do coronavírus, como a P1, que provocou uma tragédia em Manaus no fim do ano passado e que agora os pesquisadores já sabem tem um poder muito maior de transmissão. Ele gruda com mais facilidade e invade a célula com mais facilidade. Com isso, um espirro ou uma simples respiração ofegante espalha uma quantidade de vírus muito maior, e com isso o vírus, que já tem mais facilidade para infectar outra pessoa, vai se espalhar. Mas de que forma uma variante do coronavírus, como a P1, aparece? Ao entrar numa célula, o vírus produz milhares de cópias para se espalhar. Mas nem todas ficam exatamente iguais. Algumas são reproduzidas com erros, que podem deixar o vírus mais fraco, ou com chances ainda maiores de sobreviver. Quanto mais gente for sendo contaminada, mais esse processo vai se repetindo e mais variantes poderão surgir. Desde o início da pandemia, já foram identificadas quase 1.000 variantes do coronavírus no mundo, entre 80 e 100 delas só no Brasil, como a P2 e a N9.
Mas o biologista molecular da USP, José Eduardo Levi, ressalta que, neste momento, o mais urgente é conter a P1. Baixar o número de casos, não só para diminuir o estresse do sistema de saúde, mas também para diminuir a circulação da P1 e, com isso, minimizar a chance da gente ter mutações de escape às vacinas. O virologista da Universidade Fevale, Fernando Spilk, explica que a mistura de uma grande circulação do vírus com uma vacinação lenta pode deixar vulneráveis não só as pessoas, mas também a eficiência das próprias vacinas num futuro próximo. Essas pessoas imunizadas, especialmente quando elas tomaram apenas uma dose e ainda não estão completamente imunizadas, elas ainda podem se infectar. E na presença de uma imunidade que ainda não é robusta, podem ser selecionados nessas pessoas genomas com algumas mutações, ou mesmo já mutantes que têm algum tipo de resistência, ainda que parcial à vacina, e que, se passassem para uma outra pessoa vacinada, se extinguiriam. Mas como eles ainda podem encontrar muitos indivíduos suscetíveis, a gente pode ter uma perpetuação dessas variantes. O Brasil tem grupos de cientistas que, desde o início da pandemia, vêm fazendo o sequenciamento genético do coronavírus e identificando novas variantes. Mas eles dizem que essa vigilância só poderá ajudar o Brasil, de fato, se tivermos a combinação distanciamento social bem planejado e vacinação para todos. Com a quantidade de vírus que está solta, os vírus podem infectar outras pessoas, podem se recombinar, podem reinfectar outras pessoas, podem surgir novas mutações. A maior parte dessas mortes poderiam ser evitadas se a gente tivesse vacina, se a gente tivesse medidas adotadas para o distanciamento social. A gente não pode achar normal 3.000 pessoas morrendo por dia. A Agência de Medicamentos da União Europeia confirmou hoje que a vacina desenvolvida em parceria da Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca é segura e eficaz no combate ao coronavírus. O órgão regulador analisou a suspeita de formação de coágulos em pacientes que receberam a vacina e concluiu que não há indícios de que os casos estejam relacionados ao imunizante. A agência afirmou também que vai continuar acompanhando a vacinação no continente e que os benefícios da vacina superam riscos. O governo americano vai enviar 2,5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca para o México e 1,5 milhão para o Canadá. Depois de acelerarem a vacinação, os dois países vão devolver o mesmo número de doses. O governo americano está disposto a negociar mais 3 milhões de doses e o Brasil está entre os países que pediram acesso a essas doses. A vacina de Oxford ainda não foi aprovada para uso nos Estados Unidos. No Brasil, ela é produzida pela Fiocruz. A cidade do Rio de Janeiro retomou hoje a vacinação de quem tem 75 anos. Para evitar aglomeração, hoje só mulheres receberam a primeira dose. Amanhã vai ser a vez dos homens. O Alan Severiano traz agora os números atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa sobre a pandemia e sobre a vacinação. Claro. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata Bonner, boa noite a todos. É isso, a gente começa hoje acompanhando o ritmo da vacinação no país. 270.873 pessoas receberam a primeira dose no Brasil nas últimas 24 horas. Assim, o total de vacinados com a primeira dose é agora de 10.984.488 pessoas. Isso aqui corresponde a 5,19% da população do país. A segunda dose foi aplicada em 4.027.123 pessoas, ou 1,9% da população. Hoje, 24 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Os que mais vacinaram aparecem em azul mais escuro, você sabe. Os números mostram aí o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em cada estado em relação ao total da população. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram o Amazonas, que já chega perto de 9% da população. Depois vem São Paulo, com cerca de 6%, o Distrito Federal também, Mato Grosso do Sul também e, em quinto lugar, o Rio Grande do Sul. Agora vamos aos números da pandemia. O Brasil registrou 2.659 mortes por Covid nas últimas 24 horas. No total, 287.795 pessoas já perderam a vida para a doença. 87.169 novos casos foram confirmados de ontem para hoje e assim já são 11.787.600 diagnósticos. O Brasil bateu de novo recorde nas médias de casos e de mortes por Covid. Em média, 2.096 pessoas morrem por dia no país.
Infelizmente, é o 20º dia seguido em que esse número se supera. Crescimento, olha só, de 47% em 2 semanas, tendência forte de alta. E o que esperar para os próximos dias? Se a média de casos estivesse caindo, se essa curva aqui estivesse descendo, poderíamos ter um certo alívio no número de internações e mortes nas próximas semanas. Mas não, o gráfico mostra que a média de casos continua subindo, 22% em relação a 14 dias atrás. Em média, a cada dia, 71.904 pessoas descobrem que estão com Covid no Brasil. A tendência também é de alta. No mapa, a gente vê agora a situação da pandemia pelo país. O Rio Grande do Norte aparece em cinza hoje no mapa porque não divulgou os números até às 8 da noite. Com alta na média de mortes, em vermelho, aparecem 19 estados e o Distrito Federal. Sergipe, com alta de 146%, e Tocantins, com alta de 136%, tiveram os maiores crescimentos. 4 estados estão em estabilidade, com variação de até 15% para mais ou para menos na média de mortes e aparecem em amarelo. Em azul, os 2 estados com queda na média de mortes, Amazonas e Roraima. E a gente destaca a situação de Goiás hoje, porque Goiás ultrapassou hoje a marca de 10 mil mortes. 10.156 pessoas morreram no estado vítimas da Covid. Essa semana, pela primeira vez, Goiás passou a ter média diária acima de 100 óbitos por dia. Hoje, a média fechou em 108 mortes, aumento de 99% em 2 semanas. Não custa repetir, que precisamos de mais cuidado, de mais distanciamento e de mais vacina para sair desse pesadelo. E cabe a cada um de nós colaborar. Em g1.com.br/coronavírus você encontra outros dados do seu estado e mais informações sobre a vacinação. Renata Bonner. É isso, Alain. Até amanhã. Morreu hoje de Covid o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Major Olímpio estava na UTI do Hospital São Camilo, em São Paulo, desde o dia 5 de março. Na época, escreveu nas redes sociais: "Segundo o médico, meu quadro está evoluindo bem, apesar da gravidade, e tenho fé que em breve estou de volta ao combate." Do hospital, chegou a participar de uma sessão do Senado. Sérgio Olímpio Gomes nasceu em Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Em 1978, entrou na Polícia Militar, onde trabalhou durante 29 anos. Começou na política em 2006, quando foi eleito deputado estadual. Chegou à Câmara dos Deputados em 2014. Em 2016, Major Olímpio ficou em 6º lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. 2 anos depois, já no PSL, que era então o partido de Jair Bolsonaro, ele concorreu a uma vaga no Senado. Tornou-se o senador mais votado do Brasil em 2018, ultrapassando os 9 milhões de votos. Um dos mais fiéis aliados do presidente Bolsonaro no Senado, no início do mandato, o parlamentar tinha como principal bandeira a defesa das forças de segurança pública e era um dos maiores defensores da Lava Jato. Era favorável ao fim do foro privilegiado e à prisão após condenação em segunda instância. E foi justamente a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça um dos principais motivos que levaram o Major Olímpio a se afastar do governo. Os desentendimentos com o senador Flávio Bolsonaro também reforçaram o distanciamento. Chegou a afirmar que se sentia traído pelo presidente porque Bolsonaro protegia os filhos com mania de príncipes. Nós apoiamos o presidente Bolsonaro. Não reconheço no país ainda a monarquia, a dinastia, filho príncipe. Nada disso. Aliás, é o que está desgastando muito ao presidente. São filhos com mania de príncipe. Foi um crítico do governo no combate à pandemia. Num vídeo publicado nas redes sociais, também reclamou do presidente Bolsonaro em relação às falhas na compra de vacina e às críticas à Coronavac, do Instituto Butantan. Não dá para ficar dizendo ou negando a necessidade da vacinação como o único caminho que a humanidade tem, gente. Reconhecidamente. Eu vou tomar a Coronavac. Assim que tiver certificado, eu tomo. Tomo com transmissão para o Brasil todo. Se tiver qualquer das vacinas, eu vou ser o primeiro a tomar. No fim de abril do ano passado, Major Olímpio reagiu à declaração do presidente quando o Brasil chegou a 5 mil mortes pela Covid. Bolsonaro disse: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre." Ninguém espera por milagres, mas o que cada brasileiro espera de fato de cada um de nós que tem responsabilidade pública
é que haja um comprometimento cada vez maior, um trabalho cada vez mais intenso para diminuir o número de mortes e minimizar os efeitos dessa pandemia. É a nossa obrigação. Em janeiro deste ano, foi um dos que pediram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a abertura de um inquérito para investigar a responsabilidade do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise da saúde pública, em especial em Manaus. Ele encaminhou para o Supremo Tribunal Federal, que deverá proferir uma decisão, mas tenho certeza absoluta que o caminho é uma apuração rigorosa e que sejam responsabilizados todos os agentes públicos, não só o ministro, que estejam envolvidos em condutas omissivas ou comissivas que possam colocar em risco a saúde da população brasileira. Em fevereiro, participou de máscara de uma manifestação contra o fechamento do comércio em Bauru, interior de São Paulo. Formado em Direito, Jornalismo e Educação Física, Major Olímpio também publicou livros sobre segurança pública. Ele faria aniversário no sábado, iria completar 59 anos. Era casado e tinha 2 filhos. Ainda nesta edição do Jornal Nacional, nós vamos mostrar a repercussão política da morte do senador Major Olímpio. Um dos principais desafios do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai ser a escassez de medicamentos para intubação de pacientes de Covid. Em plena pandemia, o Ministério da Saúde tem 2 ministros, Eduardo Pazuello, que está de saída, e Marcelo Queiroga, que não tomou posse. Desde que foi escolhido, Queiroga passa o dia em reuniões. Hoje foi no Palácio do Planalto. Antes do encontro com o presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que o que vai fazer diferença é seguir a ciência. Governo federal, nem governo nenhum, tem uma vara de condão para resolver todos os problemas. Existe a ciência do nosso lado, existe a necessidade de implementação de protocolos assistenciais para qualificar ainda mais nossos recursos humanos, para buscar resultados melhores. O presidente escolheu um médico para o Ministério, um médico que é oriundo de uma sociedade científica, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi sempre quem protagonizou a medicina baseada em evidência. O presidente me deu autonomia para montar a minha equipe e eu peço a vocês um pouco de paciência, né, para que em curto prazo nós consigamos trazer medidas adicionais às que vêm sendo colocadas em prática para que esse cenário melhore. O apelo de governadores, prefeitos, profissionais de saúde é para que o Ministério da Saúde responda imediatamente à emergência imposta pela pandemia e alertam a iminente falta de medicamentos para a intubação de pacientes em UTIs não espera a transição de ministros. O chamado kit intubação, com medicamentos para anestesia, sedação e relaxamento muscular, está quase zerado em grande parte do país e pode não durar os próximos 20 dias. O Conselho Federal de Farmácia diz que vê com extrema preocupação a falta de medicamentos essenciais, a qualidade da assistência e a manutenção da vida de pacientes em estado grave com Covid e outras patologias e reivindica das autoridades que todas as medidas possíveis sejam adotadas no sentido de garantir a imunização da população o mais rápido possível. O Fórum de Governadores e a Frente Nacional de Prefeitos endereçaram ofícios ao presidente Jair Bolsonaro e ao futuro ministro Queiroga, pedindo providências imediatas para solucionar a falta de oxigênio e de medicamentos para o enfrentamento à Covid, que a União reforce a aquisição dos medicamentos e também determine redirecionamento de insumos e produtos. Citam como exemplo a indústria metalúrgica, que usa oxigênio com o mesmo grau de pureza do hospitalar. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, disse que o governo vem sendo alertado há semanas. Estão faltando 11 medicamentos do kit intubação em pelo menos 10 estados. O estoque de bloqueadores musculares
é crítico em quase todo o país. O Ministério da Saúde informou que fez ontem uma requisição administrativa de 665.507 medicamentos para intubação por um período de 15 dias. Essa medida está prevista na Constituição. Diante de iminente perigo público, o governo pode usar temporariamente bens privados, podendo haver indenização. Segundo o Ministério da Saúde, a requisição não inclui o estoque já contratado previamente pelos estados e municípios. Mas o presidente do Conselho de Secretários de Saúde acha que só a requisição não será suficiente. Urge o Ministério da Saúde não só fazer um registro de preço nacional, não só fazer requisição administrativa, mas a gente tem de começar a pensar sim em fazer uma compra internacional para abastecer o mercado nacional, sob pena de nos próximos dias a gente não ter essa medicação para fazer o manejo adequado dos pacientes em leito de terapia intensiva. A Anvisa se reuniu hoje com representantes do setor de hospitais privados e com a Associação Médica Brasileira e anunciou que vai adotar medidas para que os insumos cheguem aos hospitais sem prejuízo para a eficácia, a qualidade e a segurança dos medicamentos. A Anvisa não deu detalhes sobre as medidas que pretende adotar. O Ministério Público Federal está investigando a distribuição de máscaras impróprias do Ministério da Saúde para os estados. A reportagem foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. O Ministério da Saúde forneceu máscaras impróprias para uso médico a profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid. Parte delas traz na embalagem a advertência non-medical, não é considerado um produto médico. A TV Globo confirmou que o Ministério Público Federal em Brasília abriu um inquérito para investigar o caso. Os procuradores querem esclarecer as condições em que essas máscaras foram compradas pelo Ministério da Saúde. A Anvisa disse que as máscaras não são adequadas para profissionais de saúde. Em nota, a agência afirmou que uma parte das máscaras distribuídas aos estados encontra-se com medida sanitária válida de suspensão de comercialização, distribuição e importação para uso em serviços de saúde, uma vez que os respiradores falharam em demonstrar a eficiência de filtração mínima requerida, e que adotou as medidas sanitárias dentro de sua esfera de competência, tendo em vista o risco de utilização de produtos sem critérios de qualidade mínimos para profissionais de saúde. Vários estados que receberam milhares de máscaras rejeitaram o material de proteção ou repassaram a outros profissionais que não trabalham em hospitais. O governo do Distrito Federal recebeu 350 mil dessas máscaras e destinou o material para a proteção de servidores de áreas administrativas. A primeira denúncia partiu do Rio Grande do Norte. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que, ao longo da pandemia, recebeu do Ministério da Saúde carregamentos de máscaras KN95, totalizando aproximadamente 400 mil unidades, impróprias para utilização em ambiente hospitalar, como destaca a própria embalagem do produto. Diante da situação de impossibilidade do uso, a Secretaria recolheu o material e acionou o próprio Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e os Ministérios Públicos do Rio Grande do Norte, Federal e do Trabalho, e que aguarda a definição judicial para a destinação das máscaras. Um dos contratos para a compra dessas máscaras foi assinado em abril do ano passado, quando já estava difícil comprar equipamentos de proteção individual no exterior. E uma legislação específica permitiu a dispensa de licitação. Alguns lotes de máscaras vieram de uma empresa de Hong Kong, a Global Base, representada no Brasil pela 356 Distribuidora, Importadora e Exportadora. O contrato previa a entrega de 40 milhões de máscaras KN95, que foram consideradas impróprias, e de outros 200 milhões de máscaras cirúrgicas a um custo total de 132 milhões de dólares. Segundo dados do Portal da Transparência, a Global Base, que a 356 representa, recebeu mais de 730 milhões de reais do governo federal. A maior parte em 2020, 708 milhões só pela venda de máscaras na pandemia. O Ministério da Saúde declarou que as máscaras KN95 foram submetidas à análise de qualidade em laboratórios no Brasil e no exterior e que o equipamento atendeu aos requisitos de segurança estabelecidos na resolução da Anvisa.
Nós não localizamos a assessoria da 356 distribuidora. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os ministros do tribunal não vão integrar formalmente um colegiado com os demais poderes que estabeleça medidas para o enfrentamento da pandemia, porque a corte pode ser provocada a avaliar a legalidade dos atos. Mas o plenário entendeu que os ministros podem participar de um diálogo com o Poder Executivo para discutir a crise na saúde. O tema começou a ser discutido durante a sessão de hoje, depois de o ministro Gilmar Mendes defender uma interação da Corte com o Executivo na pandemia. O presidente do Supremo, Luiz Fux, relatou aos colegas que recebeu um convite do presidente Jair Bolsonaro para tratar da crise na semana que vem. Fux afirmou que só concordaria em participar da reunião se tivesse o aval do plenário e mostrou preocupação de o encontro ser visto como uma chancela da Corte a medidas do governo federal. Com as manifestações favoráveis dos demais ministros, Fux anunciou que vai ao debate e que vai prestar contas aos ministros do que for discutido. A cidade de São Paulo vai antecipar 5 feriados para diminuir a circulação de pessoas. Não tem mais tanta gente na rua, mas a pandemia avança. Mesmo com a fase emergencial em vigor, nos horários de pico, o transporte público continua cheio demais. Para tentar diminuir esse movimento, o prefeito de São Paulo cancelou o rodízio de veículos no começo e no fim do dia. A partir de segunda-feira, vai ser das 8 da noite às 5 da manhã, mesmo horário do toque de recolher. A cidade que nunca parou precisa parar para que a gente não tenha mais casos como esse de pessoas que não conseguem ser atendidas e vêm a óbito por falta de atendimento. O prefeito estava se referindo a Renan Ribeiro Cardoso. A vítima é um jovem de 22 anos que morreu no dia 13, depois de 2 dias internado nesta unidade de pronto atendimento na zona leste da capital paulista. Pelo menos 79 pessoas já morreram no estado de São Paulo à espera de um leito de UTI. Só na cidade de São Paulo, a fila de espera por um leito de UTI tem hoje 475 pessoas. 20% mais do que ontem. A Camila espera há uma semana uma dessas vagas para a avó. Porque ela está com Covid e o estado dela está cada dia pior. A gente não dorme, a gente não come, a gente não tem vida. No Hospital São Paulo, ligado à Universidade Federal, pacientes com e sem Covid estão juntos no corredor. Funcionários dizem que 40 pessoas ocupam o espaço construído para 15. Até o oxigênio tem que ser compartilhado. Hoje foram anunciados mais 640 leitos e hospitais ganharam um novo nome. O município tem 2 hospitais de catástrofe na cidade. Esses hospitais de catástrofe, eles têm condição exatamente de instalação de leitos com oxigênio, tanto para baixa e média complexidade, como também leitos de UTI. O prefeito de São Paulo anunciou também que está antecipando 5 feriados municipais, 2 deste ano e 3 do ano que vem, para criar um feriadão de 10 dias seguidos, emendando com a Sexta-feira Santa. Começa sexta-feira da semana que vem, dia 26, e vai até domingo, 4 de abril. A gente também antecipou os feriados no ano passado e com isso a gente teve uma melhora nos índices de circulação aqui da cidade de São Paulo. Se a gente voltar a ter aqueles bons índices de 60%, certamente a gente vai reduzir a quantidade de casos aqui na cidade. Entre os médicos, há dúvida se a medida vai surtir efeito. O grande receio é que as pessoas decidam por fazer festas, fazer encontros ou se deslocar, né, para outras, aluga chácara, aluga casa. Antecipar os feriados agora, na verdade, eles podem fomentar ou facilitar, né, mais aglomeração do que deixar as pessoas reclusas dentro de casa. A cidade de São Paulo também deve começar na semana que vem a pagar um auxílio emergencial para mais de 1 milhão de pessoas. A prefeitura vai gastar de março a maio R$500 bilhão. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje pesquisa do Datafolha sobre as medidas restritivas para conter a pandemia. Em dezembro, 61% se disseram favoráveis à diminuição do horário de comércio e serviços em geral. Agora, 71%. Na pesquisa anterior, 37% disseram ser contra as restrições de horário. Agora, 28%.
Indiferentes, 1% nas duas pesquisas. Não sabe, 1% nas duas pesquisas. Em dezembro, 66% eram favoráveis ao fechamento de escolas, mesmo percentual de agora. 32% eram contra, e a parcela se manteve. Indiferente ou não sabe, 1% nas duas pesquisas. 55% apoiavam o fechamento de lojas, bares e restaurantes, agora 59%. 42% eram contra, agora são 37%. Indiferentes, antes 2%, agora 1%. Não sabem, de 1% para 2%. 49% eram a favor do fechamento de igrejas e templos religiosos. Na nova pesquisa, 59%. 49% eram contra o fechamento. Agora são 40%. 1% dos entrevistados declarou ser indiferente ou não soube responder nas duas pesquisas. O Datafolha perguntou aos entrevistados: o que você considera mais importante neste momento? No começo de abril do ano passado, 76% disseram que o mais importante é manter as pessoas em casa para impedir que o coronavírus se espalhe, mesmo que isso prejudique a economia e cause desemprego. Em meados daquele mês, 68%. No fim de abril, 67%. Em maio, 65%. Na pesquisa de agora, 59%. Na primeira pesquisa, 18% disseram que o mais importante era acabar com o isolamento das pessoas em casa para estimular a economia e impedir o desemprego, mesmo que isso ajude a espalhar o coronavírus. Depois, 22%, 25%, 28% e na pesquisa deste mês são 30%. 6% não souberam na primeira pesquisa, depois 10%, 8%, 7% e agora 10%. O Datafolha ouviu por telefone 2.023 pessoas, segunda e terça-feira. Nesta quinta-feira, o anúncio da morte do senador do PSL, Major Olímpio, agravou a preocupação do Congresso com a piora da crise sanitária no Brasil e aumentou a pressão por medidas de combate à pandemia. Um clima de profunda tristeza se abateu sobre o Senado. Não havia a mínima condição para o presidente Jair Bolsonaro ir pessoalmente ao Congresso entregar as medidas provisórias detalhando o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. Mais cedo, no fim da manhã, em uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, líderes partidários lamentaram a situação no país. Os senadores afirmaram estar chocados com o aumento de número de mortes por Covid. Pacheco ouviu pedidos para cobrar ações do presidente Bolsonaro no combate à pandemia e apelos pela abertura da CPI, já aprovada, mas ainda não instalada, para investigar se houve omissão do governo federal no combate à Covid. E a piora da pandemia no Brasil derrubou os ânimos na reunião de líderes partidários. 2 senadores chegaram a chorar. Realmente foi uma reunião extremamente emotiva e de cobranças, autocobranças e cobranças mútuas, cobranças também, preparação para cobranças externas e de mobilização realmente de todas as forças políticas para que a gente foque no que realmente importa, que é vacinar as pessoas. Nós estamos, com certeza, com falhas de condução seríssimas, ministeriais, no nível da União, principalmente, que é quem tem a responsabilidade de conduzir o processo. Depois da reunião, antes de saber da morte do Major Olímpio, Pacheco escreveu uma mensagem cobrando explicitamente que o presidente Jair Bolsonaro coordene uma ação nacional de combate à pandemia. Sentar à mesa, planejar e agir o mais rapidamente possível. Isso é fundamental. A situação crítica do Brasil exige a coordenação do presidente da República, ações do Ministério da Saúde e toda a colaboração dos demais poderes, governadores, prefeitos e instituições. Assim que soube da morte do senador, Pacheco decretou luto oficial de um dia no Congresso. Homem de posições muito firmes, defensor de suas ideias, que sucumbiu a coronavírus. É um dia muito triste para nós todos, um dia triste para a história política do Brasil e uma tristeza que, infelizmente, tem alastrado e assolado muitas casas e muitas famílias no Brasil. Isso renova o nosso compromisso de luta contra a pandemia do coronavírus. Em uma videoconferência com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP,
falou das medidas necessárias para aliviar a crise sanitária no Brasil. Todas as legislações que facilitem, como agora um projeto apresentado pelo presidente do Congresso Nacional, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, que facilita a compra da vacina por entes que não sejam só o Executivo Central, por estados, por municípios, por entidades privadas, para aumentar as filas de vacinação no Brasil. Não há outras medidas hoje, Rodrigo, que não sejam facilitar com legislação de ações o aumento de leitos e o aumento de vacinas. Os brasileiros eles precisam ter esse conforto e nós precisamos evitar essa agonia e esse vexame internacional. Major Olímpio é o terceiro senador a morrer vítima da Covid. Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e José Maranhão, do MDB da Paraíba, também morreram depois de contrair o vírus. O senador Lazier Martins, do PSDB do Rio Grande do Sul, recebeu alta hoje, depois de 12 dias internado. E o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, líder do Cidadania, está no hospital desde o dia 7 de março. Senadores de vários partidos expressaram nas redes sociais tristeza pela perda do colega. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também se manifestou. Defendia as causas dele com veemência, né? Eu gostava muito dele, achava um sujeito extremamente positivo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, falou sobre a perda durante a sessão da Corte. Foi um parlamentar combativo em relação aos valores morais, institucionais, do Estado de Direito e da legalidade democrática. Em nome da nossa Corte, queria fazer esse registro. Às 20h, um grande grupo de senadores fez uma homenagem. Os parlamentares publicaram nas redes sociais um vídeo do senador Major Olímpio fazendo uma defesa enfática da vacinação. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre a morte do ex-aliado político. A seguir, a nova rodada do auxílio emergencial. E a demissão do presidente do Banco do Brasil. Foram divulgadas hoje as regras para o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. O governo informou que vai pagar parcelas menores do que as do ano passado. Serão 4 pagamentos de R$ 250 a partir de abril. Desta vez, o auxílio será pago a apenas uma pessoa por família, ao contrário da rodada do auxílio do ano passado, quando até 2 pessoas por família podiam receber. Uma regra nova: quem mora sozinho vai receber menos R$ 150. Mulheres, chefes de família, vão receber R$ 375. No ano passado, essas mulheres recebiam o dobro do benefício, R$ 1.200. O governo ainda não informou as datas dos depósitos nas contas digitais da Caixa. Quem é do Bolsa Família vai receber de acordo com o calendário do programa e vai ficar com o benefício que for mais vantajoso. O governo manteve algumas regras do auxílio pago no ano passado. Não podem receber empregados com carteira assinada ou menores de 18 anos, exceto mães adolescentes. Famílias com renda acima de meio salário mínimo por integrante e renda mensal total acima de 3 salários mínimos. Beneficiários de outros programas do governo, exceto abono salarial e Bolsa Família. Quem recebeu em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil. Mas há novas regras. Não poderá receber o benefício quem for residente médico ou de outras áreas da saúde, beneficiário de bolsa de estudo, estagiário, agente público, preso em regime fechado ou beneficiário de auxílio reclusão. Teve o auxílio de 2020 cancelado. E quem não movimentou os valores do auxílio recebidos na poupança digital na rodada de pagamentos de 2020. Segundo o Palácio do Planalto, o auxílio emergencial vai custar R$ 43 bilhões aos cofres públicos e será pago a 45 milhões e 600 mil pessoas, menos do que os 68 milhões de beneficiários do ano passado. Do total, 28 milhões já estão inscritos no aplicativo da Caixa Econômica, 6 milhões no Cadastro Único e 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família. As medidas provisórias com as regras do novo auxílio emergencial terão de ser aprovadas pelo Congresso, que poderá fazer mudanças. E a expectativa agora é que o governo também renove as medidas de manutenção do emprego, que valeram no ano passado.
A equipe econômica estuda permitir novamente que as empresas possam suspender o contrato ou reduzir salário e jornada enquanto o empregado recebe seguro-desemprego. Deixa eu fazer uma correção. Na reportagem sobre a repercussão política da morte do senador Major Olímpio, nós dissemos que o partido do senador Lazier Martins é o PSDB. Nós erramos. O partido dele é o Podemos. O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, pediu demissão. O pedido de demissão do presidente do Banco do Brasil foi comunicado no fim da tarde. Atendendo a uma exigência legal, o Banco do Brasil divulgou a informação a investidores por meio de fato relevante, comunicando que André Brandão entregou o pedido ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do Conselho de Administração do banco, Hélio Magalhães. O comunicado explica que ele continua no cargo até 31 de março. André Brandão ficou cerca de 6 meses no comando do Banco do Brasil, indicado pela equipe econômica. Com experiência no mercado financeiro, ele foi diretor e presidente de bancos privados. A saída de André Brandão já era esperada desde janeiro, quando ele apresentou um programa de reestruturação do Banco do Brasil, com o fechamento de mais de 360 agências em centenas de municípios e um programa de demissão voluntária dos funcionários. A ideia era investir mais no atendimento eletrônico dos clientes. O presidente Jair Bolsonaro não gostou das mudanças propostas e também não queria desagradar os aliados no Congresso. Ele avisou ao ministro da Economia que ia demitir o presidente do banco. Pessoas próximas a André Brandão afirmam que ele passou os últimos 2 meses numa situação desconfortável e cobrava do governo uma solução. Ele é a 16ª baixa na equipe econômica. O Ministério da Economia indicou Fausto de Andrade Ribeiro para substituir André Brandão. O nome de Ribeiro será encaminhado a um comitê do Banco do Brasil. A seguir, a criação de um grupo internacional para monitorar o combate à corrupção no Brasil. A Câmara dos Deputados derrubou vários vetos do presidente Jair Bolsonaro ao pacote anticrime. O presidente tinha vetado um trecho do pacote que só permitia que a defesa de um réu usasse conversas gravadas, as chamadas escutas ambientais. Ou seja, o veto de Bolsonaro abria a possibilidade de uso dessas gravações também pela acusação. Mas os deputados derrubaram esse veto. 313 deputados votaram a favor da derrubada do veto. Apenas 99 foram contra. O chamado Centrão, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, votou pela queda. Outros partidos ficaram divididos. A maioria das bancadas do Cidadania, Novo, PSC, PSL e Rede Sustentabilidade votaram a favor da manutenção do veto. O pacote anticrime foi aprovado pelo Congresso em 2019. O trecho que limita o uso das gravações ambientais não estava no texto original. Foi incluído pelos senadores e deputados e depois vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, a pedido do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. O texto diz que a captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, poderá ser utilizada em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Ao justificar o veto, o presidente alegou que a proposta do Legislativo, ao limitar o uso da prova obtida mediante a captação ambiental apenas pela defesa, contraria o interesse público, uma vez que uma prova não deve ser considerada lícita ou ilícita unicamente em razão da parte que beneficiará, sob pena de ofensa ao princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, além de se representar um retrocesso legislativo no combate ao crime. A presidência afirmou ainda que o texto aprovado no Congresso era contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite utilização como prova da infração criminal a captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, quando demonstrada a integridade da gravação. Deputados que votaram pela manutenção do veto do presidente Bolsonaro afirmaram que limitar o uso das escutas enfraquece a investigação de crimes, particularmente os de corrupção.
Cadê o ímpeto do combate à corrupção? Cadê aqueles parlamentares e o próprio governo que entraram na política, ou pelo menos se elegeram em 2018, dizendo que estavam aqui para combater a corrupção? A gente não vê mais isso. E é muito mais um argumento de quem quer encontrar justificativa para defender o indefensável e defender, na verdade, a proteção própria ou de terceiros e uma possibilidade de serem acusados contra algo que eles fizeram. Quem defendeu a derrubada do veto entende que a escuta ambiental, como prova para uma acusação, pode violar direitos. Permitir gravações sem autorização judicial, com a falsa ideia de que vai se combater com isso corrupção, quando, na verdade, isso, inclusive, se estende para outros crimes para além da corrupção. Trata-se de uma invasão clandestina da esfera individual. Gravações ambientais já serviram de base para a abertura de investigações de grande repercussão, algumas envolvendo políticos. Uma delas foi a gravação de uma reunião do então presidente da República, Michel Temer, com o empresário Joesley Batista, da JBS. O empresário gravou a conversa sem autorização de Temer. Num trecho, Joesley Batista disse que estava bem com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para evitar que ele fizesse uma delação premiada. Michel Temer respondeu: tem que manter isso, viu? Em 2019, Temer foi absolvido da acusação de obstruir a justiça. O veto derrubado pelos deputados precisa agora ser votado no Senado. Ontem, os líderes pediram mais tempo para analisar esse e outros vetos do pacote anticrime. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, concordou e ainda não marcou uma nova data para a votação. O presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Edivandir Paiva, diz que espera que os senadores mantenham o veto do presidente Bolsonaro. Limitar a forma de produzir a prova, as fontes de prova, não é salutar. Nós já tivemos limitação nas delações anônimas, tivemos limitações nas colaborações premiadas, não é salutar limitar também a escuta ambiental, a escuta entre dois interlocutores. Espero que a Câmara, o Congresso Nacional, reflita bem sobre se há mesmo necessidade de limitar as medidas de investigação e de esclarecimento dos fatos criminosos. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, confirmou a criação de um grupo para monitorar o combate à corrupção no Brasil. Em nota à produção da TV Globo em Londres, a organização disse que decidiu criar o chamado Subgrupo de Monitoramento durante uma reunião em dezembro do ano passado. Que o objetivo é continuar monitorando questões levantadas durante e depois da missão enviada ao país em 2019. E que uma primeira reunião já ocorreu no último dia 9, quando algumas questões foram discutidas com o Brasil. A nota não fala quais autoridades ou instituições participaram desse encontro, e diz que a próxima reunião vai ser em outubro. A informação sobre a criação desse grupo de monitoramento foi divulgada primeiro pela BBC Brasil, na última segunda-feira. A reportagem fala que existem duas motivações primordiais para essa medida. A primeira teria sido a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, que criminaliza algumas condutas de juízes e procuradores. Segundo a reportagem, a OCDE tem receio de que a lei seja usada como elemento de intimidação contra investigadores que estejam apenas cumprindo seu dever. A outra motivação, de acordo com a reportagem, teria relação direta com a família Bolsonaro. As decisões judiciais que até agora protegeram Flávio Bolsonaro na investigação de um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio, o famoso caso das rachadinhas. Uma dessas decisões foi no mês passado, quando o Superior Tribunal de Justiça anulou, de novo, a quebra de sigilo fiscal e bancário do senador. Na reportagem da BBC Brasil, o presidente do Grupo de Trabalho Anti-Suborno da OCDE, Drago Kos, diz que essas ações prejudicam seriamente a capacidade de o Brasil detectar e combater a corrupção de forma eficaz. Além disso, ele fala, também tomamos conhecimento de outros problemas atuais. Um desses problemas teria sido o anúncio do fim das forças-tarefa da Lava Jato, também no mês passado. Sobre esse assunto, o presidente do Grupo de Trabalho Anti-Suborno da OCDE afirmou: operações como a Lava Jato, que começam devido a problemas urgentes e importantes de corrupção, nunca devem durar para sempre. No entanto, tendo em mente que nesse caso nem todas as atividades investigativas foram finalizadas, inclusive em alguns casos importantes, o desejo de encerrar a operação é realmente surpreendente.
Para Drago Kos, é antiética a troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Força Tarefa, revelada em junho de 2019 pelo site da Intercept Brasil. Mas ele acredita que o fato não acaba com o legado da Lava Jato. A OCDE diz que desde 2019 vinha divulgando alertas públicos ao governo brasileiro. Em nota, o Palácio do Planalto disse que a criação do grupo da OCDE teve o endosso do Brasil porque é um mecanismo inerente ao processo de revisão que faz parte da metodologia de monitoramento da OCDE para acompanhar de modo mais efetivo a evolução do tema no país. E que está adotando diversas medidas para reforçar o enfrentamento à corrupção. E cita o Plano Anticorrupção 2020-2025, com medidas como o combate à lavagem de dinheiro, controle interno e ética pública. O governo afirma ainda que o Brasil já concluiu 13 acordos de leniência e 126 processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas por violações da lei anticorrupção, além de 74 operações especiais voltadas ao combate à corrupção em 2020. Nessa nota, o Palácio também reafirma que está comprometido com o processo de acessão à OCDE, e que é o país não membro mais aderente aos instrumentos da organização. A criação de um grupo na OCDE para monitorar o combate à corrupção num país específico é rara. Na nota que enviou a nossa produção aqui em Londres, a OCDE disse que antes do Brasil, isso só aconteceu em 2005 e em 2009 para acompanhar a situação num outro país do G20, cujo nome não foi divulgado porque a medida não era pública. 37 países fazem parte da OCDE. Mas a Convenção Antissuborno da organização tem 44 países, incluindo o Brasil. O governo Bolsonaro já sinalizou diversas vezes que é uma prioridade entrar para o grupo principal. Ontem o governo brasileiro parabenizou o australiano Matthias Cormann, novo secretário-geral da OCDE. O texto fala que o novo secretário-geral pode contar com o país para apoiar os valores fundamentais da OCDE e que espera iniciar o processo de entrada no grupo o mais rápido possível. Agora, com a criação de um grupo para monitorar a corrupção no país, pode não ser tão rápido assim. Perguntado pela BBC Brasil se as práticas atuais no combate à corrupção estariam de acordo com os parâmetros mínimos para que o país seja aceito na organização, Drago Kos afirmou: "Se você tivesse me feito essa pergunta há alguns anos, minha resposta teria sido um sim definitivo. Hoje eu simplesmente não sei. Parece que alguns processos estão dando marcha ré." A seguir, a previsão do tempo. A Federação Paulista de Futebol desistiu de levar jogos do Paulistão para outro estado e suspendeu a 5ª rodada. Eventos esportivos estão proibidos até 30 de março. O governo de Minas Gerais vai paralisar o campeonato estadual, da próxima segunda-feira até o fim do mês. 9 torneios estaduais estão suspensos. Vamos saber como fica o tempo amanhã? Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Hoje eu vou começar a previsão do tempo falando do Nordeste, porque amanhã é dia de São José, o padroeiro do Ceará. E segundo os agricultores da região, se a chuva não chegar até o dia de São José, haverá mais um ano de seca. E o período chuvoso na região, que começou em fevereiro e vai até maio, ele é conhecido como a quadra chuvosa. E nesse começo, a chuva tem sido generosa na região aqui do Cariri, onde ficam cidades como Abaiara, Juazeiro do Norte e Potengi. Essa chuva no sul do estado ela é extremamente importante para o abastecimento dos reservatórios de todo o estado. Apesar da boa chuva na região, é preciso mais. Dos 155 açudes do Ceará, só 5 estão acima de 90% do volume útil. 58 estão abaixo dos 30%. O Castanhão, que é o maior açude da América Latina, ele está com 10% da capacidade total e é ele que garante água no período de seca do semiárido nordestino. Nos próximos 15 dias tem previsão de chuva em grande parte do Nordeste, mas ela será mais volumosa no Maranhão. E amanhã tem previsão de chuva em quase todo o Nordeste, inclusive o Ceará, mas ela cai mais forte em São Luís, onde a máxima é de 30 graus e Teresina 32, e no litoral chove pouco, com máximas aí na casa dos 30 graus. Bom, vamos torcer para chover aí no dia de São José. E, Anne, nas outras regiões?
Olha só, Renata, nas outras regiões, a previsão de sol e chuva ao longo do dia em grande parte do país. Nas áreas em verde escura, o céu fica mais nublado, mais carregado. Além dessa área do Nordeste, também tem previsão de tempo firme no parte de Roraima e também da região sul. Os temporais eles vão ficar mais concentrados na faixa leste de São Paulo, no Acre, Mato Grosso até o Piauí, Maranhão e também Pará. A chuva com maior volume ela continua no norte, em Rio Branco, Porto Velho, Manaus, Belém e Palmas. E as pancadas de chuva, aquelas que de pouca duração, elas podem ser fortes em Cuiabá e Goiânia, onde a máxima é de 29 graus, Brasília e São Paulo com 27 e Belo Horizonte 30 graus. Em Boa Vista, calorão de 34 graus, Campo Grande 30, Porto Alegre 28, Curitiba 24 e 32 graus no Rio e também no Espírito Santo, uma sexta-feira aí bem abafada. A gente volta a se falar amanhã. Obrigada, Anne. O Jornal da Globo é depois de Arcanjo Renegado. Boa noite. Boa noite e até amanhã.